Oi, terça-feira, 21 de julho de 2020, e lá vem de novo a história do PSDB metido em roubalheira. Essa história não é nova. O PSDB entrou em encrenca com o seu chefão nacional, o senhor Aécio Neves, que era tido como uma grande esperança. Quase evitou a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. E aí jogou fora toda a esperança construída em torno do partido, que era para ser a opção, a roubalheira do PT, numa atitude covarde, pífia, preguiçosa, de ficar em casa, não ir ao Senado e depois se descobrir que eles também levavam propina. E segundo a Operação Lava Jato. Pois a Operação Lava Jato de São Paulo começou a agir de verdade. Você sabe que eu tenho feito críticas severas à Operação Lava Jato de São Paulo, porque a Operação Lava Jato funciona em Curitiba, funcionou com o Sérgio Moro, né, pelo menos, no Rio com Marcelo Bretas, e em Brasília com Walisney de Oliveira. Mas em São Paulo andou perdendo muitas bolas levantadas na ponta da rede, né, sem bloqueio. Mas agora a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato eleitoral, começou a fazer investigações seríssimas a respeito de tucanos de alta plumagem. Além do Aécio Neves, veio o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin já foi encalacrado numa investigação. E agora o Zé Serra. O Zé Serra entrou numa investigação a respeito do Rodoanel e do metrô, propina da Odebrecht, delação premiada dos executivos da Odebrecht, confirmadas pela Operação Lava Jato, e agora uma acusação de caixa 2 eleitoral para a campanha de 2014. Eu quero lembrar um voto histórico de Carmen Lúcia, antes dela ser presidente, quando ela falou isso: olha, para com essa história de querer usar a caixa 2 como se fosse uma coisa benéfica. Não, caixa 2 é um delito, caixa 2 é um crime financeiro, inclusive que interfere na concorrência, né? A pessoa que usa a caixa 2, ou seja, a pessoa que dribla o fisco, comete um crime financeiro, um crime contra o Estado e também um crime contra os concorrentes. Os concorrentes que pagam imposto não tem como concorrer com eles, né? Pois é, agora o Serra se encalacrou com o Ministério Público Eleitoral a respeito de caixa 2 na sua campanha de 2014, segundo a Polícia Federal, que está encarregada dessa investigação, uma propina de 5 milhões de reais, lavagem de dinheiro, feita pelo o José Ceppieri Júnior, fundador do grupo de saúde Qualicorp. Como vocês sabem, o Serra foi um ministro da Saúde, o ministro da Saúde que tornou viável o genérico, o ministro da Saúde que fez um combate ao AIDS, só que agora estão aparecendo os podres do Serra ligados à saúde. E esse Ceppieri Júnior, o fundador da Qualicorp, foi até preso. Em relação ao Serra, aconteceu uma coisa gravíssima, que foi o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não permitiu que a Polícia Federal entrasse no gabinete dele para fazer busca e apreensão. Ou seja, repetiu a bravata de Renan Calheiros, o chefão do MDB, que tinha feito a mesma coisa antes, quando era presidente do Senado. E desta vez teve o aval em decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A presença do Dias Toffoli autorizando essa bravata do Davi Alcolumbre, cancelando a ida da Polícia Federal ao escritório, ao gabinete do Serra, para fazer busca e apreensão, é uma demonstração de que existe exatamente aquilo que eu venho aqui trazendo a lume para você, meu querido amigo inscrito no meu canal. Se você se inscreveu e o nome sumiu, vá lá, insista. Se não se inscreveu, se inscreva, se gostar desse vídeo, afinal, né?
Pois é, o Dias Toffoli é petista, escreveu um artigo a respeito do Lula, bajulando o Lula, era advogado do PT, depois toda a carreira dele foi paga por financiamento público, por você e por mim, através do PT. Ele só foi empregado do PT a vida inteira, na bancada do PT na Assembleia de São Paulo, com Zé Disseu, na bancada federal, com Zé Disseu, depois com o Lula com o Zé Disseu na Casa Civil, com o Lula como advogado-geral da União e com o Lula nomeando para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, agora ele está a serviço do Lula, que ele já fez um serviço muito grande lá no Supremo, a serviço do Bolsonaro, que é amigo dele, que colocou lá um puxa-saco dele, que é esse André Mendonça, no Ministério da Justiça, que era já advogado-geral da União, nomeado pelo Toffoli, e agora o Toffoli vem proteger um aliado tucano. Eu estou falando há muito tempo que o PSDB fez o jogo do roubo do PT o tempo inteiro e agora estão começando a aparecer as evidências de que era tudo fingimento. Tudo fingimento. Serra, Alckmin, Aécio, todo mundo fingindo que era oposição para dar uma certa, não dignidade, mas uma certa credibilidade ao roubo do PT. E agora o Toffoli mostra que está a serviço desse grande acordo. Acordo agora que inclui o Bolsonaro e família. O Toffoli, como se sabe, é uma espécie de agente avançado da família Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. E, nessa condição, faz parte do combate à Lava Jato, que está definhando por causa da ação dele, do julgamento de outros ministros do Supremo, e por causa dos inimigos do Centrão, que são inimigos do Moro e da Lava Jato. Pois bem, o Toffoli atendeu ao pedido do Senado e suspendeu a busca nas dependências do gabinete do Serra, contrariando a decisão do Supremo, porque o pedido para evitar a busca e apreensão era para, olha, mas o Serra foi antes do seu mandato. E é exatamente isso que o Supremo decidiu, que quando o crime acontece antes ou depois do mandato, vai para a primeira instância, e foi para a primeira instância. E não tinha nada que o Senado proibia a entrada, nem muito menos que o Toffoli desmentisse o próprio Supremo, traísse o próprio Supremo para proteger Zé Serra. É um absurdo o que aconteceu. O Supremo está fechado, tem mais 15 dias até abrir, aí, até o plenário resolver fazer uma reunião, até ele agendar essa reunião, aí vai para as calendas gregas, né? E o João Dória foi solidário com o Serra, ou seja, está querendo ser enterrado junto, ser cremado junto com o Serra, como o Covas também. O Covas confirmou o Alckmin como coordenador político de sua campanha à reeleição, mesmo depois da investida da Lava Jato de São Paulo contra o Covas. Bom, e por falar na família Bolsonaro, eu quero chamar a atenção para o fato de que o senador Flávio Bolsonaro foi à Polícia Federal para dizer o óbvio, não que era mentira do Paulo Marinho, que disse que os Bolsonaro foram avisados por um bolsonarista da Polícia Federal que o Fabrício Queiroz e a família iam aparecer no relatório do COAF, e aí foram demitidos. Tanto o Fabrício, no gabinete do Bolsonaro, pai, então deputado federal ainda não tinha disputado nem o segundo turno, era candidato a presidente, e a filha, Natália, o Fabrício no gabinete do Flávio Bolsonaro, o filho, nota 01. E a Natália no gabinete do Jair Bolsonaro. Agora, eu só quero saber se não tem um agente da Polícia Federal, ou se o próprio Paulo Marinho, na hora que for acareado com o Flávio, parece que vai ser, não vai perguntar isso. Por que é que vocês demitiram o Fabrício e a Natália? Há um mês de tomar posse e ficar no poder. É claro que demitiram porque foram avisados. Não tem menor lógica a demissão de nenhum nem do outro, se não levar em conta o aviso que o Paulo Marinho avisou que eles foram avisados, né? Pois é, e agora eu queria, antes de encerrar aqui,
fazer ainda um comentário a respeito da militarização do governo Bolsonaro. O Bolsonaro preparou uma medida provisória, e foi noticiado isso pelo Estadão hoje, para aumentar de R$ 1.734,92 a diferença que os militares da ativa ganham quando estão em cargos do governo, e são 3 mil, segundo as contas do Tribunal de Contas, para 6.991, ou seja, de 2 mil, menos de 2 mil para menos de 7 mil. Um absurdo, é uma mostra de que realmente é um governo militar, mesmo tendo sido eleito, mesmo sendo legítimo, e que, além do mais, a medida provisória permite que continue havendo nomeação à solta, né? E no meio dessas nomeações tem uma que eu chamo a atenção aqui. O general Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, general da reserva, né, autorizou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a encaminhar o processo de contratação da filha dele, Isabela Oacé de Moraes Âncora Braga Neto, para a gerência de análise setorial e contratualização com prestadores. A vaga é de livre nomeação, sem necessidade de passar por concurso público ou de receber sabatina do Senado, e tem um salário de R$ 13 mil. Ela é formada em comunicação social e é uma demonstração de que, além de militarizado, o governo Bolsonaro é familiarizado também com os militares. Antes de eu terminar esse vídeo, eu quero lembrar que, em primeiro lugar, o meu amigo desembargador de vergonha, Walter Maierovitch, chamou a atenção para mim no meu WhatsApp de que o Humberto Martins, que é o Corregedor-Geral da Justiça, se intrometeu numa decisão que ia ser tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ia punir severamente o desembargador que não tem vergonha, né? O desembargador que estava nem máscara, nem vergonha, né? Estava apenas com a própria máscara, né? A máscara de servidor privilegiado, que tentou humilhar o Cícero Hilário e mais um guarda municipal de Santos com uma carteirada vergonhosa, né? E para terminar mesmo de vez, eu quero agradecer muito as palavras generosas que o Nando Moura, que foi muito importante aqui no começo aqui da nossa veiculação aqui no canal do YouTube, agora a respeito desse jornalista aqui, que não faz nada de excepcional, apenas procura ser verdadeiro e não ter outro lado que não seja o lado do leitor, o lado da sociedade. Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará. Arthur falou mais que você hoje. Meu Deus, que Pois é, eu vou ter que ouvir esse vídeo.